Minuto recebendo o bispo aqui, ó. Bom dia, que Deus lhe proteja na paz do Senhor, que nós tenhamos um dia abençoado antes de cumprimentá-lo. Muito obrigado, meu querido, obrigado a você, seus rádio ouvintes, obrigado Padre Luiz Fatim, que nos acompanha, Padre Milton, Padre Mário, Patrícia, que nos acompanha aqui na sua rádio, obrigado pela acolhida. Então, já que o senhor apresentou a moçada aqui, eu fico muito feliz de receber esse povo de Deus aqui, porque antes, eu quero que você deixe uma palavra antes de qualquer objetivo para Ribas do Rio Pardo, porque nós precisamos de amor. O senhor sabe muito bem que em Lucas 10:27 diz assim: se você não se ama, como é que você vai amar alguém? É verdade. Que Deus onipotente e misericordioso derrame sobre essa cidade suas bênçãos, de maneira muito especial nesse ano de 2019 que nós estamos entrando. O término de um ciclo sempre é a esperança para aquilo que inicia de novo. Mas a gente sabe de maneira muito clara e objetiva que nada, absolutamente nada, muda na vida da gente se a gente não mudar comportamentos, posturas, atitudes e etc. Então o que a gente deseja, não somente para a cidade de Rio Pardo, como todas as pessoas que são rádio ouvintes suas e que talvez alcancem outros locais, outros municípios, enfim, que as pessoas se conscientizem disso. A bênção de Deus vai recair indiscutivelmente sobre aqueles que, em primeiro lugar, são tementes a Deus, aqueles que confiam na sua divina providência, mas aqueles que se preocupam em mudar a sua vida, mudar seus comportamentos, suas atitudes, serem mais solidários e, sobretudo, muito mais misericordiosos. O mundo está precisando de misericórdia. A vida é essa. Amém. E isso é lista de mudança. Se você quer a mudança, você tem que se mudar primeiro. Perfeito. Que bacana, né? Com certeza. Vamos começar nosso bate-papo? Vamos lá. Bom, gaúcho, Com a graça de Deus, tomador de chimarrão, tomador de chimarrão, Mas- todos os dias. mas não toma gaita, não toca gaita também, não? Isso é o Padre Luiz Fatim que toca. É. E toca bem, viu? Mas canta também. Eu canto. Bastante canto. Hoje em dia tá essa moda de padre cantor, né? É, virou moda. Mas é bacana, né? Com certeza. Bacana, bacana. E a sua vinda aqui é um momento muito especial, Ribas do Rio Pardo, visitando aí o Padre Luiz, é claro, a igreja católica Católica Apostólica Brasileira. brasileira, né? A Igreja Católica Apostólica Brasileira é uma dissidência da Igreja Católica Romana, lá dos idos de 1945, para ser muito breve, com alguns ideais. Dentre os ideais, que a possibilidade do sacerdote casar-se e constituir uma família, né? A nossa igreja sempre entendeu que os sacerdotes, antes de serem vocacionados, são homens normais. E dentro disso, seguindo aquilo que ensina São Paulo, se a carne te queima contra a esposa, porque você vai ser mais digno assim diante dos olhos de Deus. Temos padres solteiros e casados. Eu sou um bispo solteiro, o Padre Mário que nos acompanha aqui é solteiro, Padre Milton e Padre Fatim que estão aqui são casados. Era uma igreja que já nos idos de 1945 defendia muito a questão do planejamento familiar, controle de natalidade, né? Tendo já essa visão muito adiantada no tempo de que o mundo precisa de algumas correções aí, porque, afinal de contas, hoje em dia, colocar filhos no mundo, mais do que no passado, se exige muito mais prudência, muito mais sobriedade sobre esse tema. Uma igreja que naquela época ainda saía de uma liturgia em latim, ou seja, foi a primeira igreja no Brasil a celebrar a missa em português, que naquela época foi algo assim espantoso, né? Mas Dom Carlos, nosso santo fundador, defendia a liturgia na língua que o povo pudesse compreender. E Dom Carlos queria uma igreja um pouco mais aberta. Aberta não no sentido de liberalismo, mas aberta no sentido dessa relação mais pessoal, povo com o sacerdote, que naquela época era muito distante. Eu acho que ainda em alguns momentos continua distante hoje. E a igreja brasileira se caracteriza realmente com essa grande proximidade entre os sacerdotes. Até porque nós somos comunidades pequenas, não somos uma igreja necessariamente tão grande. Hoje a igreja brasileira no Brasil está em todos os estados e em 20 países fora do Brasil. Inclusive no próximo mês de julho agora vamos ter o Concílio Nacional em Brasília, e que vão vir todos esses primazes dos 20 países que já está a igreja. Mas mesmo assim ela ainda é uma igreja pequena, pelas razões óbvias, não é? Existe uma questão cultural no país de que sacerdote tem que ser solteiro, tem que ser debaixo da autoridade do Papa, e as pessoas se esquecem que o grande sacerdote é Jesus Cristo, e nós somos nada mais, nada menos do que, como se diz em latim, servum servorum Dei, ou seja, somos os servos dos servos de Deus. Bacana, né? Falar com quem sabe também, teólogo. E me parece que também o bispo é escritor, né? Estamos no nosso segundo livro, com a graça de Deus, né? Isso Deus nos abençoa e eu sou muito feliz por isso, eu gosto muito. O primeiro livro, qual que era o tema dele? O primeiro livro tratava muito mais de aspectos de teologia, realmente, ou seja, chama-se Pensamento da Teologia Católica Brasileira, Reflexões.
e o próprio nome diz da teologia católica brasileira, ou seja, da igreja, da instituição católica brasileira. A Igreja Católica Brasileira tem os mesmos sacramentos, tem a mesma visão, digamos assim, católica romana, no sentido fundamental do que seja catolicismo, mas, por exemplo, o sacramento da ordem, que é o que faz o sacerdote, o diácono e o bispo, permite, então, por exemplo, o matrimônio para os seus sacerdotes. Então, por exemplo, aqui já uma diferença. A relação dos indivíduos com a questão religiosa, de uma liberdade, de uma espontaneidade maior com esse encontro com Deus, né? Esse foi o primeiro livro. O segundo livro, Letras de Exortação e Reflexão para Homens que se Atrevem a Ser Cristãos. Esse livro tem como fim... O que quer dizer se atreve a ser cristão? Boa pergunta. Boa pergunta, né? O livro responde essa palavra de maneira fundamental. Eu dizia hoje de manhã na Santa Missa, que eu tive a graça de celebrar na paróquia São João Batista, Nossa Senhora Menina, onde é pároco o padre Luiz Fatim, que o que faz com que a gente se identifique com Deus não são os teatros que a gente produz na vida. O que faz com que a gente se identifique com Deus é a nossa normalidade de ser. Você quer ser, vamos colocar entre aspas a palavra, você quer ser um bom santo de Deus, seja um homem normal. Um homem normal. Dance se gosta de dançar, brinque se gosta de brincar, compartilhe se gosta de compartilhar, se gosta de um copinho de vinho para o coração não tem problema nenhum. Ou seja, seja uma pessoa normal. Haja no mundo não como um ser angélico, porque tu não és um ser angélico, tu és uma criatura, imagem e semelhança de Deus. Não cheio de regras, né? Hã? Não cheio de Não regras. cheio de regras. Eu costumo dizer o seguinte, existem alguns... Essa reflexão que eu vou fazer agora aqui valeria tanto para evangélicos, o senhor é evangélico, como para católicos. Há pessoas que, se a igreja tiver 10 missas ou 10 cultos no dia, se não tiver o 11º, ela não está satisfeita. No caso dos católicos, nós temos a prática da oração do terço, por exemplo. Então o camarada tem 10 terços. Se um tiver um tercinho mais bonito que o dele, aquele é que ele quer. Ou seja, é tudo em cima do vazio, em cima da mediocridade, daquilo que não é o essencial da fé, daquilo que nos aproxima com Deus, que as pessoas têm se revestido hoje em dia. E, sobretudo, as pessoas têm se revestido de uma fé que é absolutamente sentimentalista. Existe uma desracionalização da fé. O que é a racionalização da fé? É uma fé pé no chão. Uma fé que entende que existe sim as coisas do alto, mas eu vivo aqui. É porque em Hebreus 11 diz assim, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Né? Com a graça de Deus, perfeito. Entende? Então o livro procura, no contexto geral, dizer que aqueles que se atrevem a ser cristãos têm que ser normais. Ele aborda em todo o livro, de maneira muito profunda, mostrando para as pessoas que não importa a sua superficialidade. Isto não agrada a Deus. O que agrada a Deus é comprometimento respeitoso. Maravilha. Comprometimento respeitoso. Eu sou católico apostólico brasileiro, que bom, sou feliz. Tu és evangélico? Espetáculo. O camarada lá é católico romano? Deus abençoe a ele. O fulano lá da esquina é batista? Sensacional. Servimos a Deus, todo o resto é conversa para boi dormir. Placa não salva, não liberta e não conduz ninguém a lugar nenhum. Na verdade, o dia que os religiosos se atreverem a ser verdadeiramente cristãos, o povo que eles coordenam e que a gente costuma chamar de fiéis, vão fazer com que as relações não sejam de eu sei e tu não sabe, mas todos nós sabemos e temos o mesmo caminho. Você está acompanhando aqui na 90 FM, agora são 10 horas e 14 minutos, em toda a Ribas do Rio Pardo, que nós pegamos até bastante longe, Água Clara, Campo Grande, região ali toda aí, ó. Nós estamos falando aqui com um bispo conhecedor da palavra, claro, bispo, né? Tem que ser conhecedor, mas esse aqui conhece um pouquinho mais. Além de tudo, é um escritor e tem um papo bacana, que parece que até trabalhou no rádio há muitos anos, né? Já me convidaram, até diziam que eu tinha uma voz mais ou menos, eu não acho, sinceramente, mas enfim, tá tudo certo. Mas eu acho, já passou no teste, tá? Então pronto, lá. Já passou no teste. Duarte, vamos falar mais um pouquinho, nós temos um tempo aí, ó.
Perfeito. O padre me pediu 5 minutos, eu estou dando mais tempo aí, porque o papo quando é bom, quando as coisas se falam de Deus, quando as coisas é gratuita, que você recebe o dom gratuito, Perfeito. como o senhor recebeu o dom de fazer as coisas bacanas e levar a mensagem. Ali o Paulinho, vereador, chegando para aí, Paulinho, tudo bem? Está. Isso é muito gratificante para a gente ouvir e transmitir para os ouvintes da 90 FM. Apesar de tudo, nós vivemos num mundo globalizado que as pessoas talvez não entendem muito o que a gente está falando, mas outra parte entende. E aqueles que não entendem, porque Deus gosta dos loucos, das loucuras, daqueles que ainda estão sem conhecer a palavra. E isso é muito bacana a sua visita aqui hoje, para nós é satisfatório, nós ficamos muito felizes. Eu vou deixar você bastante à vontade para falar o que o coração mandar. Perfeito. O nosso livro é um livro de uma pequena tiragem, 300 exemplares. Lamentavelmente, nós não temos editora que nos lance, tanto no primeiro como no segundo. Naturalmente, eu sou suspeito de falar, tanto do primeiro livro como do segundo. Eu digo que é uma tristeza, de uma certa forma, porque eu reconheço nessas duas obras uma verdadeira inspiração de Deus. Eu não sei se as pessoas sabem como é que nasce um livro. Um livro nasce de grande e profunda reflexão. Segundo os escritores, fala que o livro é como se fosse um filho, ele nasce do sentimento. Ele nasce de grande e profunda reflexão, nasce de experiências que de uma certa forma te angustiam, angústias de coisas que foram não boas muitas vezes, mas muitas vezes de uma angústia de felicidade, por saber que você pode contribuir, pode trazer alguma coisa para as pessoas. E sim, nós temos, entre aspas, uma pequena tristeza, porque lamentavelmente nós não tivemos editora. Então é uma edição cara, lamentavelmente, são 300 exemplares, particular, é complicado. De maneira muito especial, realmente esse segundo livro, que é um livro de caráter de espiritualidade e reflexão, ouso dizer que esse livro serviria realmente para todas as comunidades cristãs, porque ele não tem absolutamente nada dentro do sentido doutrinário, né? De instituição. Ele faz uma reflexão realmente do homem como um todo, no exercício da sua vida, no dia a dia, e entra dentro desta mecha, incentiva muito, busca mostrar aqueles que tiverem a felicidade de ler nosso livro, eles vão se sentir como se estivessem conversando comigo. Inclusive eu tive esse desejo de escrever um livro, que quando o senhor pegar as páginas, é como se o senhor estivesse me ouvindo falar com o senhor. Eu estou falando com o senhor. Essa talvez foi a grande graça que eu tive nesse livro, porque depois de escrevê-lo, enfim, eu o li várias vezes pelas correções, eu mesmo me senti um ouvidor daquilo que a gente escreveu. E foi muito bom. O livro foi escrito na unção. Foi escrito na unção. Creio piamente nisso. Então, assim, eu quero dizer para o povo de Ribas de Rio Pardo e todos aqueles que porventura estejam nos ouvindo até onde a rádio alcança, que para muito adiante das instituições religiosas, nós deveríamos nos despir completamente de preconceitos, de falsos pudores, moralismos indevidos e nos colocarmos realmente um pouco mais à disposição uns dos outros. Quando nós soubermos reconhecer que dentro da normalidade do viver neste mundo, e a normalidade implica fazer o outro feliz e, por consequência, então, eu sou feliz. Isso aqui não é conversa de padre, isso é realidade de vida, porque as pessoas que vivem isso na sua vida sabem que é assim, que é bom e assim funciona de verdade. Se nós conseguirmos isso, nós vamos ser realmente muito melhores pessoas. E eu digo que Deus nos conceda, a mim, ao senhor e a todas as pessoas que nos ouvem, a graça de amanhã nós sermos um pouquinho melhor do que nós estamos sendo hoje. E uma das formas que isso nos proporciona é o conhecimento. Não somente da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura, mas de todos aqueles que Deus se utiliza no mundo, em todas as instituições religiosas, que escrevem para nós, nos trazem bons conselhos, e a gente deve ser humilde o suficiente para saber que é muito importante ouvir quem pode nos ajudar a ser melhor. Salomão disse, né? Ao com bom e com suave, que os irmãos vivam em união. Que beleza. Nada como conversar com um biblista. Nem tanto. Nem tanto, né? Ah, mas tá tudo certo, tá bom. Eu gosto muito. Nossa, eu também gosto. Dom, foi um prazer. Que Deus abençoe. Amém. E aonde encontra o livro? Padre Luiz Fatim é o nosso representante aqui. Nós temos ainda 180 livros, já conseguimos colocar aí 120
aqui pessoas compraram. Diga-se de passagem uma coisa interessante, as pessoas que mais nos compraram foram inclusive padres católicos romanos, pastores batistas, luteranos. Que maravilha. E eu te digo que para nós isso é muito importante, porque mostra um pouquinho da nossa instituição e deixa claro que nós também temos alguma coisa com que contribuir. Se tu me permite, antes de você me dar um tchau, eu fazer uma oração pela comunidade. Antes de uma oração, lembra que aquela câmara, nós estamos falando para mais de 30 países, nós estamos em todo o mundo através do serviço online. Um grande abraço para quem está me ouvindo. Através da online da Rádio 90 FM. Vou escutá-lo agora que já sei que tem uma televisãozinha, vou escutá-lo. Fique à vontade. Querido e amado Deus, Tu que criaste todas as coisas visíveis e invisíveis, nós nos colocamos na Tua presença e solicitamos que realmente o Senhor deposite a Sua misericórdia sobre cada um de nós. Que os homens e as mulheres, Senhor, que caminham de maneira especial nessa cidade de Ribas do Rio Pardo e aqueles que nos contemplam, seja pelas ondas do rádio, seja pela internet, pela televisão, que possam estar recebendo nesta manhã aquilo que são merecedores diante de Deus. Não aquilo que desejam, mas aquilo que são merecedores diante de Deus. E que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, se digne realmente conceder a cada um de nós a sua bênção e essa graça. E deixo aqui a nossa bênção a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Todos nós. Muito obrigado. Muito bom. Muito bom. Valeu nosso bate-papo. Espetacular. Muito